participando, o que é uma pena, né? Porque a gente perde bastante em qualidade em relação a isso. Ô Zé, agora você assume aí o chat, Sim, tranquilo. ou você e o Reginaldo assumam o chat aí, e a Legal. gente vai, eu vou indo por aqui. Então vamos lá, gente. Olha só, nós estamos, quando eu estou em sala de aula, eu tenho o compromisso de estar corrigindo tudo que eu passo. Então, se eu passar 100 exercícios, eu corrijo um por um, não deixo nada para trás. Esse é o lema do secretário da Educação: ninguém vai ficar para trás. Eu também tenho esse lema há muitos anos: nenhum exercício meu fica para trás. Então, nós vamos começar aqui trabalhando esse conteúdo sobre funções, tá bom? Então, ele está na página 9 e eu vou começar a corrigir os exercícios, para não deixar nenhum exercício para trás. Ontem nós tivemos uma aula, então quem estava na aula participou, né? Ontem nós tivemos uma aula sobre proporcionalidade, corrigimos todos os exercícios, e hoje a gente vai dar sequência e corrigir os exercícios sobre funções, que é o tema 2 da nossa apostila, tá bom? Eu só vou trocar o mouse aqui, a opção de ponteiro, para ele ficar... Então, vamos lá. Ó. Então, atividade 1, ele está na página 9. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é de R$ 4,00. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. E aí eu tenho essa tabela. Antes de eu continuar, deixa eu só avisar, ontem nós tivemos um problema na aula, que eu não sei, eu até perguntei para o Zé hoje de manhã, tá caindo a energia aqui, e aí quando cai a energia, derruba o modem, e quando derruba o modem, eu perco a conexão com a aula. E aí eu tentei voltar, não consegui. Então, se acontecer porventura alguma coisa nesse sentido, vocês me esperam aí que eu estou tentando voltar aí de algum jeito, tá? Aí, se não der certo, se vocês virem que eu não consigo, entrem no grupo de novo, porque eu estou abrindo uma nova sala para a gente estar voltando aí à aula, tá bom? Então, a primeira coisa, é 3, 4 minutinhos. Não consegui voltar, eu já estou postando no grupo um novo link para a gente estar voltando à aula, tudo bem? Então, peraí, deixa eu só... É que eu vou, o pessoal vai entrando, vai saindo, eu vou colocando aqui, fazendo a contagem aqui. Mas vamos lá. Então, tá aqui, ó, número de passagens, 1, 2, 3, 1, 2, 5 e 8. O valor a ser pago. Então, cada passagem é R$ 4,00, certo? Então, 2 passagens dá 8, 5 passagens dá 20, 8 passagens dá 32. Aí continua o exercício dizendo o seguinte: essa tabela apresenta uma relação de proporcionalidade direta, ou seja, é uma afirmação, ele está afirmando, não é uma pergunta. Quanto uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens? Quantas passagens podem ser compradas com R$ 60? Alguém pode me dizer aí quanto uma pessoa pagaria com 7 passagens? Podem me dizer aí no Pagaria chat? R$ 28. R$ 28, muito bom. E quantas passagens ela conseguiria comprar com R$ 60? 15 passagens. Muito bom, Larissa. Adson, muito bom, é isso mesmo. Luana também, né? Então vamos ver aqui, ó. Cada passagem é R$ 4, eu quero 7 passagens, é só multiplicar. 7 vezes 4, 28. E eu tenho R$ 60, eu quero saber quantas passagens. Na verdade, é o caminho inverso, né? Se para ir eu multipliquei, para voltar eu divido. Então, divido a quantidade de valor que eu tenho pelo valor da passagem, e eu tenho a quantidade de passagens que eu posso comprar, que é 15. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. O gráfico a seguir apresenta a relação f de x igual a 3t, referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo em minutos. Tá? Analise o gráfico e responda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar o gráfico que ele está dizendo. Então, tá lá, ó, eu tenho o eixo horizontal de x, que é tempo em minutos, e eu tenho o eixo vertical, que é o consumo, que é o meu y, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Se eu for... É que não tem os pontos marcados aqui, ó. Com 1,
com 1 minuto, ó, 3. Presta atenção que o tempo, o consumo é o triplo do tempo. O consumo é o triplo do tempo. Olha aqui, ó. O X é o tempo. O T é o consumo, tá? Então, ó, se eu tiver 2, 3 vezes 2 vai dar 6. Não tem no nosso gráfico, mas a gente já tem a lei de formação aqui, ó. Então, qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Alguém pode me dizer aí, por favor? Vamos lá, gente? Estou sozinho aqui? Quanto? 6. Valeu, Marcão. 6. Mais alguém? Dá mais? Alguém dá mais? Hã? Vamos lá, ó. Então, ó, a lei de formação é essa, ó, f de x igual a 3t. Então, eu estou calculando, na verdade, o f de 2. Eu dei essa aula anterior aí, ó. O f de 2 é só substituir o x por 2, 3 vezes 2, 6, tá? Então, 6 metros cúbicos, tá? Na verdade, Marcão, você que respondeu aí, você tem ideia do quanto é 6 metros cúbicos por minuto? Alguém tem ideia de quanto é 6 metros cúbicos? Uma ideia? Responda aí no chat, por favor. Hã? 1 metro cúbico são 1.000 litros, né, Walter? Isso. Agora é isso aí. Facilitei a vida aí, ó. Isso, Marcão, ó, 6 mil litros. Ó, só para vocês terem uma ideia de grandeza, por minuto, essa empresa consome 6 mil litros. Só para vocês terem ideia, são 6 caixas d'água dessa que vocês têm de 1.000 litros em cima de casa, por minuto. Então, o processo de utilização da água aí dessa empresa é um processo extremamente grande. Em 1 minuto, ela consome 6 mil litros. Em 2 minutos, ou melhor, ela consome 6 mil litros de água. Tudo bem? Vamos lá. Qual seria a lei de formação dessa função se y fosse dado em litros? Então, olha só, se a y fosse dada em litros, seria isso aqui, ó. 3.000 vezes T. Certo? Em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? E aí, essa eu deixo para vocês. Quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Vamos lá? Pega o celular aí, 70 o quê, Marcos? 70 horas, eu tenho que ter a unidade. O tempo aqui da função está em quê? Em minutos. Muito bom, Marcão. 70 minutos. O que você fez aí, Marcão? Abre o microfone aí e diz pra gente. Como que você fez para chegar nesse 70? Eu dividi 210 pelo T, que é o 3. Isso, pelo coeficiente do T, né? É isso aí. Porque o T é exatamente o que você descobriu. É isso aí, é fazer o caminho inverso, né? Então, vamos lá. Olha lá, 210 é igual a 3T, que é a lei de formação. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 210 dividido por 3 vai dar 70, que é 70 minutos o tempo que eu vou gastar para... não, consumo, né? É o tempo, é isso. 70 minutos aí. O que significa f de 30 igual a 90 nessa função? O que significa o f de 30 igual a 90 nessa função? Agora é com vocês aí. Em 30 minutos, se esgotou 90 metros cúbicos de água. Exatamente, Carol, é isso mesmo. Em 30 minutos, teve um consumo de 90 metros cúbicos de água. Beleza? Alguma dúvida nesse exercício aí? Em algum dos itens? Vamos passar para o próximo exercício. Não? Larissa, não. Então, vamos lá. Então, a Larissa, Adson, não.
Beleza. Pessoal, interajam comigo aí, porque é o que o professor Zé falou, Marcos, Raul, pode abrir o seu microfone que não tem problema nenhum. Olha só, eu preciso ouvir vocês porque isso motiva a gente, porque se a gente pensa, dá aquela falsa sensação de que a gente está falando sozinho aqui. Está falando sozinho, tá? Então vamos continuar. Olha lá, significa que em 30 minutos ocorre o consumo de 90 metros cúbicos de água. Vamos para o próximo. Essa daí caiu numa AP, tá? Numa avaliação de aprendizagem em processo. Existe uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas x e y. Se x é diretamente proporcional a y, então também y será diretamente proporcional a x. O gráfico que representa uma relação de proporcionalidade direta entre as duas grandezas é... Larissa é a A. Carol, B. Vamos lá. Qual é o gráfico que representa uma relação de proporcionalidade direta entre as duas grandezas? Adson, A. Raul, A. Carol. Respondi errado. Então responde certo, Carol. Muda aí. É D. Carol, D. Kimberly, A. Marcão, D. Vamos lá. Vamos lá. Luana A. Então vamos ver aqui, ó. Veja só. Eu vou colocar direto aqui a resposta e eu comento aqui o esquema. A resposta é a D. Por que não é a A? Veja bem, ó. Existe um momento aqui, ó, na letra A, existe um momento, né, nessa relação, em que o X, ele vai se deslocando e não acontece nada no Y. Tá? Para qualquer X aqui, ó, essa função seria constante. Então, não tem uma relação de grandeza direta entre x e y e entre y e x, tá? Por que que a D não é? Ó, porque no momento ela sobe e a função é crescente. No outro momento ela desce, a função é decrescente. Na letra C, a mesma coisa, só que invertido, ó. Num determinado momento aqui de x, essa função é decrescente e à medida que o x aumenta, o y diminui. Numa outra, a função é crescente, ou seja, na medida que o x aumenta, o y aumenta. Então, são relações invertidas aqui, ó, tá? Não tem uma relação direta entre x e y e x. Agora, a letra C, a letra D não, ó. A letra D aqui, ó, à medida que o x se desloca para a direita, significa que ele está aumentando. O y se desloca para cima, significa que ele está aumentando. Então, a relação é direta entre os dois. Se você quiser fazer entre y e x, não tem problema nenhum, ó. Se eu pegar um y aqui, ó, à medida que esse y for diminuindo, olha o que vai acontecendo com o meu x, ó. Ele também vai diminuindo, tá? Então, essa é a relação aqui, que esse gráfico, o D, é que representa essa relação direta entre x e y e x. Tudo bem? Vamos lá. Considere os gráficos a seguir. Pessoal, presta atenção numa coisa, ó. Considere os gráficos a seguir. Eu preciso orientar vocês como vocês trabalharem com essas questões. Quando ele fala considere o gráfico a seguir, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar os gráficos. Considere, observe os gráficos a seguir. Então, a primeira coisa, estou falando de mim, eu pararia até de ler o resto da questão. Eu volto o meu olhar para os gráficos. Então, eu vou olhar os gráficos, vou verificar o que é que eles estão apresentando, para depois eu olhar o contexto da questão e verificar o que está acontecendo, o que é que a questão está propondo para mim, tá? Então, ó, já considerei os gráficos 1, o 2, o 3 e o 4, beleza? E aí agora eu vou ler a questão. Considerando as constantes de proporcionalidade encontradas em cada uma das funções e organizando-as
em ordem crescente, obtemos a seguinte sequência. Vocês prestem atenção numa coisa? Olha lá, ó, as constantes de proporcionalidade. Vocês estão vendo aqui que nesses gráficos, todos eles passam pela origem, ó. Todos eles passam pela origem. Então, significa que, para que seja diretamente proporcional, primeiro, eu tenho que ter uma reta. Segundo, tem que passar pela origem. Tá certo? Não pode perder isso de vista. Primeiro, tem que ser uma reta. Segundo, tem que passar pela origem. E essa reta, ela não pode sofrer deformação no contexto do gráfico. Se ela sofrer qualquer variação para cima ou para baixo, ela deixa de ser diretamente proporcional naquele ponto. Entendeu? E passa a assumir um valor de uma outra função. Tá bom? Então vamos lá, ó. Considerando a constante de proporcionalidade, como é que eu determino a constante de proporcionalidade aqui? Galera, é só dividir o y pelo x. Divido o y pelo x, eu encontro a constante de proporcionalidade, que é k. Então, vai lá, ó, faz aí a divisão no gráfico 1 do y pelo x, coloca aí 1. Faz a divisão do gráfico 2, coloca aí 2. A do 3 e a do 4. Tá? 30 segundinhos para vocês fazerem isso. Mas é pra fazer, tipo, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes Não, 3. não é vezes. Para você encontrar a constante de proporcionalidade, mãe, você tem que dividir o y pelo x. É isso, dividido. Isso. Você vai ter que 1 fazer... dividido por 1, 2 exatamente. dividido por 2, 3 dividido por 3, 2 dividido por 4. Não, você só precisa... Ele já está dizendo, ó, considerando as constantes de proporcionalidade encontradas. Ou seja, ele já está dizendo que todos esses gráficos são diretamente proporcionais. Então, você só precisa fazer uma divisão por cada gráfico. Não precisa, porque se você fizer 1 dividido por 1, 2 por 2, 3, vai sempre dar o mesmo valor, é uma constante. Então, eu posso dividir o primeiro, 2 dividido por 2, o segundo, 2 dividido por 2, e o terceiro... Não, pera. Tudo dividido por 1. Não, pera. Não, você tem não que... tem mais não. Tá, então olha só, o que você vai fazer aqui, ó? Tá vendo o gráfico 1? Tá vendo aqui? Então, ó, Sim. Pega um valor, ó, o x é 1, ele produziu y1, então você vai fazer 1 dividido por 1, você vai achar a constante de proporcionalidade. No gráfico 2, ó, aqui o x que ele pegou é o 0,5, ele produziu no y 1, então você vai dividir 1 dividido por 0,5. Aqui, ó, no gráfico 3, ó, o x que ele pegou aqui foi o 1, o 1 produziu 0,5, então você vai dividir 0,5 por 1. E aqui a mesma coisa, ó. Ele pegou o 1, produziu no y 0,25, então você vai dividir 0,25 dividido por 1. E aí você vai achar as 4 constantes de proporcionalidade. Beleza. Beleza, mãe. Eu gosto de você por causa disso. Vamos lá, vamos lá. Quem já conseguiu aí, posta no chat. Ô, Walter. Oi. O quanto são semelhantes aquilo que eu estava explicando com o que você está explicando. É a mesma coisa, a Exato. mesma coisinha. Inclusive, ô Zé, tem uma aí, uma das questões aqui, que vai dar a mesma constante de proporcionalidade, 0,25. Aham. Né, que você abordou lá na sua aula. A mesma coisa. Desculpa, é o conceito matemático. O conceito é na o mesmo. Exatamente, é isso mesmo. E é legal a gente estar fazendo essa aula juntos, Zé, porque os alunos estão percebendo, só um minutinho, Luana, que que o conteúdo que a gente trabalha em matemática, ele é aproveitado nas outras matérias, porque parece que matemática é uma caixa que você ensina um conteúdo, eles colocam dentro da gavetinha e guarda. E, na verdade, não é. Tem toda uma aplicação em cima disso. Exatamente. Pode falar, mãe. O primeiro deu 1, o outro deu 2, o outro deu 0,5, o outro deu 0,25. Então, agora você vai colocar isso em ordem crescente. Marcão já colocou aqui, letra C.
Marcão, letra C. Raul, letra A. Carol, letra B. Adson, letra C. Emily, A. Helves, meu amigo Helves, letra C. Larissa, B. Vamos lá, então. Então, vamos lá para a gente ver qual que é a letra. Então, ó, vamos lá. Ó. Primeira constante de proporcionalidade, ó, que eu falei. 1 dividido por 1 dá 1. Essa é a primeira. Vamos para a segunda. 0,5. 1 dividido por 0,5 dá 2. Terceira constante de proporcionalidade. 0,5 dividido por 1 dá meio, ou 0,25, tá? Aqui, 0,25 por 1 dá 1 quarto. Presta atenção que 1 quarto, gente, é a mesma coisa que 0,25. Eu procurei deixar aqui tudo em números fracionários. Aí você vai falar, professor, mas os dois primeiros não é fracionário. Lógico que é, 2 por 1. 1 por 1, tá? E aí, ó, vamos ver qual que é ordem crescente, não é? Que ele quer, ó, em ordem crescente. Então, 1 quarto é menor que meio, é menor que 1, é menor que 2. Ó. Então, eu vou seguir, a partir do 1 quarto, o sentido horário. Ó. Olha aqui, ó. Então, ó, 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Letra A. Marcão falou errado, mas tudo bem. Ô, Marcão, o importante é você entender. Se você já percebeu que falou errado, sem problema nenhum. Para mim, já estou satisfeito. Já conseguiu perceber o erro. Beleza? Vamos para a próxima. Calcule a taxa de variação da função representada no gráfico abaixo. Pessoal, olha só, eu falei sobre taxa de variação na aula anterior com vocês, para quem estava presente. E o que é a taxa de variação? Seja dada a função f de x igual a x mais b, a taxa de variação é esse a, certo? Então, vocês têm aqui duas possibilidades de fazer. Primeiro, se você tivesse a função, mas ele não deu a função, ele te deu os pontos. Então, você pode calcular através do sistema e achar a função, ou fazer delta y sobre delta x, que foi apresentado lá no centro de mídias e foi apresentado na aula para vocês também, ó. Então, vamos lá, ó. Tá aí, ó. Eu vou deixar aqui a formulinha para vocês e vou esperar que vocês me coloquem a taxa de variação aí. Então, vou dar aí 10 segundinhos para vocês. Vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pé. Vamos lá, gente? Quem fez aí? Quanto deu? Deu 1,4. É atividade 5, né? Isso, atividade 5. Deu 1,4. 1,4? É. Mãe, você tá porreta hoje, hein, mãe? Gosta assim, hein, mãe? Ah, você é sempre fantástica. Vamos lá, pessoal? Vocês estão dormindo aí ou estão jogando? Deixaram a aula rolar e estão jogando. Vamos lá, meu. Marcão, Raul. 1,4, Raul. Vamos lá. Helps, cadê você, Helps? Emily, Adson, Carol. Tem que chamar pelo nome? Marcão, isso aí, ó. Vamos lá, então. Ó, 17 é o y2 menos 10 e 10 menos 5, que é o x2 menos x1. Então, vai dar aqui 7 sobre 5, que é igual a 1,4. Parabéns, é isso aí mesmo. Beleza? Vamos para a questão atividade 6. Sabendo que numa função do tipo ax, f de x igual a x mais b, o valor de f de 1, de f de menos 1 é 4 e f de 2 é 10, determine
o valor de f de 12. Então, olha só, para você determinar o valor de f de 12, você tem que ter a função. Não tem jeito de você determinar sem a função. E quem assistiu à aula anterior e quem assistiu à aula do Centro de Mídias vai ver que tem lá, né, abordando como descobrir a função através dos pontos, né, de x sendo dado. Então, olha só, como que se monta isso aqui, tá? Ele te deu o x1, né, ó, mas não deu b. Então, vai ficar a que multiplica menos 1, que é o f de i menos 1 que ele deu. Quando eu substituir o x nessa função, eu vou ter como resultado de y 4. E quando eu substituir um outro x, que é o 2, né? Então, a que multiplica 2 é o meu segundo x, eu vou produzir nessa função o meu valor 10. Bom, com isso aqui, ó, eu vou montar, eu tenho que lembrar da resolução de sistemas que a gente aprendeu lá no 8º ano, né? Vimos isso no 9º ano, como revisão, e a gente, eu já passei isso para vocês nas aulas passadas, como revisão também. Quando eu falo, eu passei nesse momento remoto. Então, é só você olhar os vídeos lá que você vai encontrar. Inclusive, foi na aula passada isso aí. Então, vamos lá, ó. Eu vou organizar, ó. Menos 1, que multiplica A, vai ficar menos A, mais B igual a 4, tá aqui. 2 vezes A, 2A, mais B igual a 10. Olha aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma preparação, dar uma preparadinha aqui para eliminar ou A ou B. E quem é que eu elimino aqui? Obviamente, eu vou eliminar o A, porque o A já está com o sinal invertido, tá? Então, eu vou ter que conseguir um coeficiente numérico de A igual ao coeficiente numérico de A da equação de baixo. Porém, eles são iguais, o coeficiente numérico em valor absoluto é igual, mas em sinal eles são opostos, e os opostos se anulam. Números opostos se anulam. Então, vamos lá. Ó. Vou multiplicar por menos 1. Eu inverti aqui, ó. Eu eliminei o B, mas poderia ter eliminado o A. Mas tudo bem, não tem problema nenhum aqui, ó. E aí eu vou explicar para vocês por que eu eliminei o B. Sabe por que eu eliminei o B? Porque, ó, os coeficientes dessa primeira equação aqui, ó, são menores. Se eu trabalhasse aqui o A, eu ia acabar trabalhando com coeficientes maiores, tá? Mas, porém, a conta não ia mudar em nada. Então, olha aqui, ó. Esse menos B com mais B, ele vai ser anulado. Cortei, ó. Então, agora eu vou somar o A e vou somar os números. Presta atenção, ó, que quando eu multiplico por menos 1, eu multiplico esse valor e esse valor. Ou seja, eu multiplico a equação inteira, né? Então, 2A mais A vai dar 3A e 10 menos 4 vai dar 6. Tá lá, ó. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 6 dividido por 3 dá 2. Encontrei o A. Só que eu não encontrei a função ainda. Agora eu tenho que encontrar a função. Vou jogar esse A, tá lá, substituindo o A, eu tenho. Aí o aluno pergunta assim para mim, professor, vocês não estão me perguntando, então eu mesmo me pergunto, né? Professor, mas em qual delas eu substituo? Olha aqui, ó. Qualquer uma dessas equações aqui, ela é a mesma coisa. São chamadas de equações equivalentes. Então, você escolhe uma que está mais bonitinha, que você consegue substituir melhor, e substitui o seu A. Então, ó, olha aqui que eu peguei aqui, ó. Eu peguei essa daqui, ó. 2A mais B igual a 10. Então, aonde está o A, eu substituo esse valor de 2 aqui, ó. Olha lá. 2 vezes 2 dá 4, mais B igual a 10. 4 mais B igual a 10. Esse 4 está somando, passa para o outro lado subtraindo. E vai dar 6. Beleza, eu já encontrei o meu A, já encontrei o meu B, agora eu substituo ele aqui nessa função, ó. O valor de A eu substituo aqui, o valor de B eu substituo aqui, e eu tenho a função f de x. Olha lá, montando a função nós temos. Ó, a função é essa, ó.
É a função genérica, né? F de x igual a x mais b. Aonde tem A, eu coloco 2. Aonde tem B, eu coloco 6. Pronto. Acabei de montar a minha função. Agora, ele está dizendo o seguinte, ó, depois que eu montei a minha função, ele está perguntando aqui, ó, então, já que você tem a função, calcule f de 12. Então, aonde tem aqui o x, ó, f de x, eu vou colocar f de 12. E aonde tem x aqui, eu vou colocar 12 também. Ó, f de 12 igual a 2 vezes 12 mais 6. Vai dar 24, 2 vezes 12 vai dar 24, mais 6 que vai dar 30. Então, f de 12 é igual a 30. Beleza? Tudo bem aí? Tudo bem aí, gente? Fala comigo aí. Fala comigo, mãe. Tô carente. Fala aí, ô Zé. Tô carente, meu. O Adson, sim. Marco, sim. Sim. Quem falou sim aí? Eu. Eu quem? Raul. Raul. Beleza. Tá com medo de mim, Raul? Não. Não, né? Então, beleza. Tá com vergonha? Também não precisa, né? Beleza. Vamos lá para o exercício 7. Dada a função f de x igual a 3x mais 3, definida por x pertencente aos números reais, assinale a alternativa que mostra uma propriedade desta função. Olha só, gente. Quando ele fala aqui, ó, f de x pertencente aos números reais, ele está dando um local de onde eu vou tirar esses números, né? Que números? A função, tá? Os valores de x. Então, são todos os números, todos os conjuntos que a gente conhece. Os números reais são os números naturais, os números inteiros, que são os positivos e negativos, os números racionais, que são as frações, as dízimas periódicas, os... Oi? Oi? Os números decimais exatos, e eu tenho os números irracionais, que é o conjunto I, tá bom? Então, ó, assinale a alternativa que mostra uma propriedade desta função. E aí? O que vocês acham? Essa função 3x mais 3, ela é crescente e sempre positiva, ela é crescente sempre, decrescente e sempre positiva, ela é decrescente e positiva no primeiro e segundo quadrantes, ela é crescente e positiva no primeiro e segundo quadrantes. Mãe falou A. Acho que é Leonardo. Sempre positivo. acho que é Crescente e sempre positiva? Beleza, letra B, Larissa, letra A. Igor tá só em cima do muro. A Emily, letra A. Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o gráfico dessa função. Tá lá, ó. Esse é o gráfico dessa função. Então, talvez agora, com o gráfico, o Marcos, D, não tenho muita certeza se é a D. O Marcão está falando aí, ó, não tenho muita certeza se é a D. Ó, analisando o gráfico, talvez seja possível a gente ter uma visão um pouco melhor. E eu, inclusive, fiz questão até de pontuar esse gráfico aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vamos lá. É a letra D, crescente e positiva no primeiro e segundo quadrante. Quem é o primeiro quadrante? Ó, o primeiro quadrante é esse aqui, ó, do lado direito de Y. Quem é o segundo quadrante? O segundo quadrante é esse aqui, ó, do lado esquerdo de Y. Então, primeiro e segundo quadrante, ela é crescente e positiva. Por quê, ó? Qualquer valor de x que eu pegar aqui, ó, eu vou ter um valor de y positivo. Então, é crescente. Por que é crescente? Ó, se eu pegar um valor de x à direita desse valor, aqui, ó, eu vou ter um valor positivo. Então, o que é uma função crescente? Se eu pegar 2x, x1 e x2, eu vou produzir y1 e y2, essa função é crescente se x1 for menor que x2 e y1 for menor que y2, certo? Então, e uma outra forma que eu tenho de verificar se essa função do primeiro grau é crescente ou decrescente. Olha para cá para o A, ó. Se o A for positivo, ela é crescente. E um outro jeito, professor, mas e se a gente não tiver a função? Como é que eu sei se essa função é crescente ou decrescente? Você vai ver pelo gráfico. Se a reta estiver inclinada para a direita,
ela é crescente. Se ela estiver inclinada para a esquerda, ela é decrescente. Beleza? Então, vamos seguir aqui, exercício 8. Fala, meu bem. Oi? Ô, professor, volta lá, por favor. Vou voltar, porque Pra me você fazer uma- manda aqui. Volta lá, Fala por aí. favor, para me fazer uma pergunta. Voltei. Por que tem o -1 embaixo? Se não tem nada falando de -1 na função. Não, aqui, aonde aqui, ó? Aqui? Na Aqui? reta. Nesse Aqui? ponto da reta. Não. Aqui foi o seguinte, ó. Aqui eu só pontuei, eu fui lá num programinha que eu tenho chamado Implot, eu gerei esse gráfico e pontuei só para que vocês vejam que à medida que o x vai indo para a direita, essa função de y, né, o y também vai aumentando e vai crescendo. Ou seja, se o x aumenta, o y também aumenta. Isso é que é uma função crescente, entendeu? Eu só coloquei aqui para pontuar. Eu poderia colocar vários valores aqui, não tem problema. É só para pontuar, para que ficasse melhor para visualizar aqui a questão. É porque, ó, uma coisa é a gente analisar essa questão algebricamente, tá? Tá aqui, ó, f de x igual a 3x mais 3. Outra coisa é eu analisar essa questão geometricamente, né? Que é aqui. Eu acho que aqui, ó, no gráfico, tá muito mais fácil da gente analisar do que aqui na parte algébrica, tá bom? Outra pergunta. Qual a diferença de sempre positiva ou positiva no primeiro e no segundo quadrante, sendo que só tem eles dois? Ou é por causa da parte de baixo também? Faz de novo a pergunta, não entendi a sua pergunta. Crescente positiva no primeiro e segundo quadrantes não é a mesma coisa de crescente sempre positiva? Ou é porque tem o negativo embaixo? Não, é porque aqui, ó, eu tenho y negativo, ó. Ela é crescente, ó, ela é crescente, mas não é sempre positiva. Por quê, ó? Eu tenho aqui o y, o x menos 1,5, eu tenho o y menos 1,5. Então, ela é crescente, mas não é positiva, porque ela produziu um y entendi. negativo. Entendi. Beleza? Beleza. Ó, aqui, ó, um x positivo, um x negativo produziu um y positivo. Ó, no primeiro quadrante, nesse ponto aqui, ó, a partir do -1, ó, à direita do -1, qualquer valor que eu encontrar, eu vou ter ela sempre positiva e crescente. À esquerda de -1, eu vou ter ela sempre negativa e crescente. Entendi. Ó, Tá qualquer bom. valor que eu pegar à esquerda do -1, ó, eu vou produzir um y negativo, porém vai ser crescente. Essa é a diferença. Tá bom? Tá. Obrigada. Então, beleza. Então vamos lá. Essa pergunta sua foi bem interessante, viu? Muito boa essa pergunta. Não estou nem aqui bajulando, não. Essa pergunta foi interessante, porque é um esquema interessante aqui no nosso gráfico. Vamos lá para a questão 8. O gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes de um município em N anos. Qual a taxa de variação do número de habitantes por ano? Para eu encontrar a taxa de variação, eu vou ter que fazer aquela continha que eu fiz lá no exercício anterior, ó. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Quanto que dá aí? 300. 300. Quem mais aí? Pessoal, pode abrir o microfone aí, Marcão. Pode abrir o microfone aí que eu não vou morder vocês, não. Carol, letra D, 300. Kimberly. 300. Marcão, letra O, 300. Kimberly, letra D, 300 também. Mais alguém? Mais alguém? Então, vamos lá. Olha lá, ó, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Presta atenção aqui, ó.
eu tenho duas maneiras de verificar a taxa de variação. Qual é a primeira maneira? Se eu tiver a função, é só olhar para o valor de A. Se eu tiver a função, é somente olhar para o valor de A, certo? O A é aquele valor que está junto com o X, é o coeficiente de X. Mas eu não tenho a função. Então, se eu tiver o gráfico, eu faço isso daqui, ó. Na verdade, esse A ele também recebe um nome chamado coeficiente angular, que é o que mede, é o que determina a inclinação da reta, tá? Então, vamos lá. Então, 103.000 menos 100.000 vai dar 3.000. 10 menos 0 dá 10. Aí, 3.000 dividido por 10 vai dar 300. Beleza? Então, letra D. Beleza, vamos lá. O gráfico mostra a variação de velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. A velocidade aumenta... A gente já fez há 1000 Oi? anos atrás. Então, veja bem, mãe, nós fizemos na aula anterior, quando eu dei a aula sobre funções, acho que foi na aula anterior mesmo, né? E eu corrigi esse exercício, ainda falei para vocês corrigirem na apostila ele, né? A diferença, mãe, é de quem você já está com o exercício pronto aí, porque nós já corrigimos ele, alguns que estão participando da aula já está com o exercício pronto, né? Só que tem gente que não está. Então, sabe por que eu estou fazendo isso? Para que aqueles alunos, sempre tem aquele aluno que fala assim, mas o professor não explicou esse ou aquele. Quando ele explicou lá na última aula, ele pulou o exercício 9. Só que eu já tinha feito o exercício 9 em outro momento, né? Então, a velocidade aumenta no período D, inclusive uma delas estava, a de vocês está errada, aí eu pedi para corrigir, né? Então, vamos lá, ó. Carol, letra D, Kimberly, letra D. A Carol e a Kimberly estão respondendo nessa? A Kimberly não. Tá. Não, aí é aí. Tá bom, letra E, né? Então vamos lá, ó. Letra E, tá? Aí vocês precisam corrigir, porque, ó, se eu não me engano, na apostila de vocês, eu até tô com a apostila aqui, ó. Pera aí que eu vou dar uma olhada. A letra E de vocês é de 20 a 45. E aí eu pedi para corrigir, né? De 20 a 40. Tá bom? Exercício 10 agora. Caiu na AP de 2017. O valor a ser pago por uma pessoa para abastecer seu automóvel varia proporcionalmente em função da quantidade de litros de combustível utilizado. Tal função trata-se de uma relação de proporcionalidade direta, ou seja, não tem discussão, ele já está dizendo, é uma proporcionalidade direta. A partir das informações apresentadas no gráfico, pode-se afirmar que... Então, vocês têm o gráfico aí, né? Tem o gráfico aí. A relação, o que vocês acham aí, ó? A relação de litros e preço é decrescente, ou seja, quanto maior a quantidade de litros, menor o valor pago. B, a relação de litros e preço é crescente, ou seja, quanto maior a quantidade de litros, maior o valor pago. C, a relação de litros e preço é crescente e sua constante de proporcionalidade é 3,5. Bom, para eu saber isso, eu tenho que olhar o gráfico e dividir o Y pelo X, né? Para ver se realmente a constante de proporcionalidade é 3,5. Alguém pode me dar aí a constante de proporcionalidade no gráfico? É a B, quanto maior o litro, maior o valor pago. Tudo bem. Mas eu queria saber, olhando para o gráfico, alguém pode me dar aí a constante de proporcionalidade, já que ele está dizendo que é uma grandeza diretamente proporcional, tem uma relação de proporcionalidade direta. Quanto que é, mãe? 2,5. 2,5? E aí? A mãe falou 2,5, a constante de proporcionalidade. Questão 10, gente. Marcos, 2,5. 2,5. Olha direito lá, meu. Você vai dividir um Y por um X. Lembrando que toda divisão tem que dar o mesmo valor, é uma constante.
dividir o 5 pelo 2, que é o que tá certinho no quadradinho. E 5 Be- dividido por 2 dá 2,5. Não, tudo bem. Só estou falando aí para vocês não se confundirem. É exatamente isso que você tem que procurar, né? O valor em x e y que cruza exatamente lá no quadradinho, né? Então vamos lá, ó. É isso aí, ó. Ele disse, ó, o preço, a relação de litros e preço é crescente. 4 também, que é o que tá no pontinho certo. Uhum. Ó, a relação de litros e preço é crescente. Isso é verdade. Temos uma segunda opção aqui, ó. Só que a constante de proporcionalidade está errada. Por isso que eu tenho que analisar tudo aqui, ó. A relação em litros de preço é decrescente. Essa está fora. Porque quanto mais eu consumo gasolina, mais eu pago. Não vou nem continuar lendo. A relação entre litros e preço é constante. Essa também está fora, né? Então, letra B é a alternativa correta, certo? Vamos para a questão 11 agora. Dentre os gráficos a seguir, assinale os que representam, respectivamente. Respectivamente significa nessa ordem. Qual é a ordem? Decrescente e crescente. Tem que ser nessa ordem, tá? A Carol está dizendo é a D. Quem mais aí? A letra C, B e D. Letra C, B e D. Carol, letra D, C e D. Letra C. Beleza. A Kimberly, letra C. Marcão, letra C. Larissa, letra C. Então, letra C, vamos ver, B e D, né? B e D decrescente. Letra C, B e D, crescente. A mãe falou, qual mãe que você falou? Letra A? C? É. Letra D. Você falou letra D, né? Não, C, B e D. Letra C, alternativa B e C. Não, alternativa C, a letra B e D. B e D. Beleza. Carol, pelo visto, errei. A Carol falou letra C e letra D, ó. Letra C, Carol, ó, é constante, ó. Letra C é constante. Para qualquer valor de Y, o valor de X vai ser sempre esse valor aqui. Não tenho qual é o valor, ó. Mas, ó, por exemplo, vamos supor que aqui seja menos 2, levando em consideração o quadradinho, né? Ó. Menos 2 produz no X o 1, menos 2 produz o X. O 2, menos 2 produz um X. O 3, aí C e D. Ó, a D é crescente. A D aqui é crescente, tá? Mas vamos ver qual que é a resposta. Letra C, B e D, ó. Por que letra C? Decrescente. Tá aqui, ó, B. Tá caindo, certo? E letra D crescente. Tá subindo. Tá beleza? Então, ó, inclinação para a direita, crescente. Inclinação para a esquerda, decrescente. Exercício 11 e falta o exercício 12. Beleza, ó. E aí a gente encerra. O preço P a ser cobrado em uma corrida de táxi é composto por uma quantia fixa, que a gente chama de bandeirada, igual para todas as corridas somada a uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados. Ou seja, P é igual a mais BX. Esse A é a quantia fixa e o B é a quantia de quilômetros rodados, certo? Sendo B o custo de cada quilômetro rodado. Em determinada cidade, temos que P é igual a 15 mais 0,8x. O que representa isso nessa cidade? A bandeirada custa R$15, então quando você entra no táxi, você paga R$15 já para sentar. E 80 centavos por quilômetro rodado, tá? O gráfico de P em função de X que atende à proposição, ou seja, a proposição é a afirmação, tá? Qual é o gráfico que atende a essa afirmação? Vamos lá? A, B, C ou D? A. Larissa, A. Carol, A. A mãe falou A. Foi a mãe que falou? Foi. Isso, mãe. Kimberly, A. Marcão, A.
Beleza? Mais alguém? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o B. Ó, o B está dizendo o seguinte, ó, que para qualquer valor de x que eu venha pegar, o y vai ser sempre o mesmo. Então, quando eu tenho uma reta paralela a x, eu tenho uma função constante, tá? O C, olha, significa o seguinte aqui, ó, ele começa de um valor lá em cima, então provavelmente eu entendo que esse valor aqui seja o 15, que é essa parcela fixa de entrada no táxi. Só que ele está dizendo o seguinte, ó, à medida que eu aumento, que eu vou andando com esse carro, eu vou pagando menos. Até o ponto de eu chegar numa determinada quilometragem aqui em X, que eu não vou pagar mais nada. E se eu continuar a partir dessa quilometragem, quem vai me pagar é o cara. Ele vai estar me devendo. Seria bom, hein? Oi? Aí sim, né? Seria bom se fosse assim. É, se fosse assim era bom, né, mãe? Aí a letra D, ó. A letra D significa, ó, eu entrei no táxi, tô pagando R$15. E aí, ó, a partir daqui eu vou pagar 0,80 centavos por quilômetro rodado. Então, ó, eu tô rodando, tá aumentando o preço. Porém, ele tá dizendo aqui o seguinte, ó, que quando chegar numa determinada quilometragem, eu começo a receber, ó, porque ele tá caindo, ó. Então, ele tá caindo, na verdade eu nem tô recebendo, né, eu tô pagando menos. Eu vou começar a receber a partir que ele começar a vir para baixo, ó. Aqui. Então, e o que acontece aqui, ó? Aqui acontece o seguinte, ó. Eu entrei e tô pagando 15. Então, à medida que eu vou caminhando aqui o X, o meu Y também vai aumentando. Então, a resposta certa... Opa! A resposta, eu esqueci de colocar a resposta. É a letra A mesmo, né? Que representa essa nossa função. Beleza? Aê, Larissa, muito bem. Eu também fico feliz que vocês acertam, tá? Bom, pessoal, até aqui eu agradeço a vocês, eu espero que vocês tenham compreendido. Na quinta-feira que vem, nós teremos aula no horário que nós tivemos a aula ontem, que vai ser a 13h30, tá bom? Então, eu gostaria que vocês estivessem participando, tá, dessa aula. Por que participando dessa aula? Porque eu vou fazer a correção dos exercícios sobre funções polinomiais do segundo grau, ou a função quadrática. E nesse conteúdo, nós temos aí 20 questões. Obviamente, não vai ser possível nós corrigirmos as 20, então, provavelmente, eu vou corrigir 10 na quinta e vou corrigir 10 na sexta-feira, tá bom? Então, agradeço aí, Zé, muito obrigado. 1h, 1h30. Oi? Por que 1h? Por que 1h? Porque é o horário que tem disponível pra gente. Ah, esse horário é horrível. Então, 1h30, na verdade, né? Foi 1h30 que a gente fez ontem. Então, mãe, é assim, ó. Emily, é horrível mesmo? Tá. Tá. Olha só, então eu vou fazer o seguinte. A princípio, nossa aula vai ficar marcada para 1h30. Ponto final. Quer dizer, ponto. Eu vou consultar a Dani e ver se tem algum outro horário que a gente possa... Ontem foi 1h, Carol? Ah, então beleza. Então, eu vou consultar a Dani. Qual é o horário que fica mais razoável para vocês aí? Esse horário, eu acho. Então, esse horário da manhã não tem mais. Não tem mais esse horário, a gente não consegue. Porque tem outros professores ministrando aula nesse horário. Uhum. Tanto na segunda, na terça, quarta, quinta, eu ainda consegui. Então, Carol, eu queria, né, para a gente pegar o hábito de fazer aula sempre no mesmo horário. Eu ainda consegui um horário para a gente dar uma aula extra, né? Mas eu acho que esse horário é só a semana que vem. Aí depois a gente regulariza para sexta-feira, às 10h. Tá, beleza? Tá, então vamos se esforçar um pouquinho. Esse horário é horrível por quê? Porque vocês estão dormindo? Não, porque depois do almoço e
Aí a gente tá cansado, né? Fica lá com aquela moleza, né? É isso? É, Tá bom. Ó, mas a princípio fica o mesmo horário, tá? 1 hora. Se eu conseguir mudar, eu aviso para vocês lá no nosso grupo. Zé, suas Oi. considerações aí, pode ficar à vontade. O senhor Ô, Reginaldo pessoal. na área aí. Beleza. Ô, galera, todo mundo já entregou a atividade da Feira de Ciências? Se alguém não entregou, tiver alguma dificuldade, sugestão, alguma coisa, precisar da minha ajuda, pode me procurar. Eu estou à disposição, tá bom? Para qualquer, independente da área de ciências, se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Tudo bem? Pode falar comigo também, né? Vocês têm os professores que estão responsáveis, podem procurar os professores aí, tá bom? É isso aí. A entrega máximo prazo aí é segunda-feira. Não deixa passar isso não, pessoal. É uma oportunidade boa para vocês desenvolverem um trabalho, sem contar que consta 4 notas para 4 disciplinas diferentes, uma mesma nota para 4 disciplinas diferentes, uma única atividade que você vai apresentar. Que já vai ajudar pra caramba, né, Zé? Vai ajudar muito. Então, não percam essa oportunidade. Além de vocês desenvolverem a criatividade, que nem a Luana apresentou hoje, um trabalho muito bom, muito legal, deu a satisfação para a gente, acho que para todos vocês também que viram a atividade dela, tá? Então, estamos aí. Para mim é uma satisfação aí de participar mais uma vez com vocês, e precisar de mim, é só falar. Beleza. Então, ó, eu queria só fazer uma observação aqui, para quem ainda não fez, fazer o seguinte, ó, o que eu achei legal na apresentação da Luana é que ela não editou o vídeo eliminando o erro. Então, eu achei isso muito legal. Ó, gente, ó, não deu certo, eu estou tentando um novo experimento, quer dizer, o mesmo experimento com um novo composto, né? Então, vamos ver, vai dar certo do mesmo jeito. Então, isso é legal. Se vocês ainda não fizeram, na hora de começar a fazer, começa a gravar. E aí traz o erro junto. Traz o erro junto para que a gente possa apreciar, para ver as fases, as etapas pelas quais vocês passaram, e a gente aprende com isso, os outros aprendem com isso, que na ciência o acerto não é absoluto, não é de primeira. Eu não sei, eu não conheço nenhuma história. É muito importante, né? Sim, o erro é extremamente importante. Se fosse dessa forma, desse tudo exato, nós já tínhamos a vacina da pandemia, do corona. E outra, e que graça teria, né, Zé? Que graça teria o cara chegar, ó, vou criar. Então aí todo mundo criaria uma vacina e dava tudo certo, né? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa que tem uma propaganda na televisão do Cicatricure, né? Putz, esses caras criaram esse creme para uma coisa, para espinha, e ele deu um erro, produziu um erro na pele das pessoas, que ele cicatrizava as manchas. E aí foi um dos maiores erros dermatológicos que aconteceu aí nos últimos tempos com um produto, com um composto químico, que ao invés de surtir um efeito, surtiu o efeito que eles esperavam e muito mais. Então, né, é uma coisa legal. Tudo bom, gente? Então, beleza, né? Agradeço aí a presença de vocês, que Deus abençoe a todos. Se vocês precisarem, procurem a gente no grupo da escola, procurem a gente no privado. No grupo da escola não dá para postar mais, né? Mas pode procurar a gente no privado. Eu queria chamar a atenção do pessoal que ainda não deu conta das atividades que eu estou postando lá no Classroom ou no grupo da sala, que comece, porque semana que vem eu vou começar a colocar isso na planilha, então eu vou pegar essas atividades, vou colocar na planilha para já começar a lançar a nota de vocês. Então, quem não fez, começa a correr atrás. Estou terminando, é muita coisa. Esse negócio de é muita coisa é conversa, porque vocês têm que ser justos comigo.
Eu diminuí, Luana, diminui pra caramba a quantidade de atividade que eu estava passando para vocês. Não se esqueçam de entrar no Khan Academy. O Khan Academy também é uma ferramenta de avaliação que eu estou utilizando e livrou a vida de muita gente no bimestre passado. Tudo bem? Um abraço para vocês. Vou encerrar a gravação aqui.